Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 5. A partir do verso 33. Atos 5, a partir do verso 33. Sentados, mais reverentes, ouçamos o que diz o Senhor para as nossas vidas. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o outro, certo? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias aprendeu de casa em casa, não deixaram de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Pai Santo, nos ilumina nesta manhã para que compreendamos a Tua palavra e sejamos por ela alimentados, para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este capítulo 5 de Atos, ele vai narrar a segunda fase de perseguição da igreja. A igreja já tinha passado por isso, Pedro e João já haviam sido perseguidos, mas agora, depois de fazer diversos sinais e maravilhas, os líderes religiosos decidiram prender todos os apóstolos. E prenderam os apóstolos e começaram aquela pressão psicológica, refazendo aquelas ameaças, dizendo para eles não mais pregarem no nome do Senhor Jesus. E na primeira parte desta mensagem, nós vimos algumas verdades inconvenientes que muitos cristãos de hoje não estão dispostos ou não querem ouvir essas verdades inconvenientes por conta do falso evangelho, do pseudo-evangelho que é pregado nos dias de hoje. Um evangelho mais coach, um evangelho mais soft, né? São palavras bonitas para um evangelho ruim. É um evangelho que não é de Jesus Cristo. É um evangelho que retira a cruz. É um evangelho que não diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós vimos, meus irmãos, na primeira parte, algumas verdades inconvenientes. A gente viu, por exemplo, que todo aquele que deseja viver em Cristo será perseguido. Vimos também que a missão da igreja é proclamar todo o evangelho de Cristo,
aí nos versos 19 a 20, vimos que milagres não convertem pessoas. Isso é verdadeiro antes e ainda o é nos tempos de hoje. Vimos também que precisamos dar testemunhos neste mundo e a sequência continua. Os apóstolos continuam sob a guarda do Sinédrio, que era composto por 70 líderes da mais alta patente dos judeus, mais o sumo sacerdote, que os irmãos lembrem que na época havia 2 sumos sacerdotes numa flagrante ilustração de corrupção da religião judaica, uma vez que só podia haver um sumo sacerdote, mas havia Anás e Caifás, o genro e o cunhado. Não, o genro e o sogro. A gente sempre gosta de falar mal do cunhado, mas dessa vez não foi o cunhado. O genro e o sogro, né? Então, todos ali juntos, como se fosse uma prefeitura, né, de interior, na época do coronelismo. Então, eles continuaram ali apertando os apóstolos. A gente vai ver, meus irmãos, que há outras verdades inconvenientes que precisamos entender à luz das Escrituras. Eu achei que era a Paulinha, irmã Rosa, mas não é. É a irmã de Paulinha. Não? Há outras verdades inconvenientes que precisamos entender e termos maturidade espiritual. E a primeira verdade inconveniente, meus irmãos, que a gente vê no texto é: o Evangelho de Jesus Cristo incomoda muita gente. Olha o verso 33. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Ouvindo isso o quê? Volte ao verso 30, por gentileza. Deus, o Deus dos nossos antepassados, ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo em um madeiro. 31. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador. Meus irmãos, ainda hoje, dizer só Jesus salva incomoda muita gente. Há muita gente que acredita que Jesus salva, mas não acredita que só Jesus salva. Há cristãos entrando por esta corrente de pensamento, dizendo: olha, não, Deus, ele amou todo mundo, e as religiões do mundo, na verdade, são Deus abençoando as pessoas, cada um na sua cultura, e no final todos seremos salvos. Ainda hoje, meus irmãos, a gente vê as heresias se multiplicando, porque uma heresia é assim chamada de heresia quando ela fere a essência do Evangelho. Não é heresia você pensar escatologicamente diferente da Igreja Batista, não é heresia a gente tem uma outra diferença doutrinária, arminiano, calvinista, né? Alguns que não são nem calvinistas nem arminianos, não estão nem aí para isso. Isso tudo não é heresia. Heresia é quando você fere a essência do Evangelho, quando você retira Cristo do Gólgota, quando você retira Cristo da cruz, quando você, ou então acrescenta outros personagens ali no Gólgota. Então Pedro vai deixar claro: olha, Deus exaltou Cristo e o transformou príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Meus irmãos, esta é uma verdade inconveniente para o mundo. O mundo não aceita, o mundo não suporta que só há salvação em Jesus. Eles dizem: por que sua religião é mais importante do que a minha? Porque a sua religião é a verdadeira, a minha é a falsa. Eles não compreendem que nós não estamos falando de religião. Eu já expliquei para os irmãos que o cristianismo não é religião. Sociologicamente pode ser classificado como religião. Quando o IBGE bate na sua casa: recenseador, opa, você se reúne onde? Olha, eu me reúno na Igreja Batista. Ah, religião evangélica. Para o IBGE, para a ciência da religião, para a sociologia, nós somos a religião, mas não é religião, porque religião é o homem querendo buscar Deus, e o cristianismo é o Deus que se fez carne e veio em favor de todos os homens.
para dar perdão, para dar arrependimento, para restaurar. Esse é o chamado, essa é a missão de Jesus. Mas, meus irmãos, o mundo não suporta essas coisas, porque isso é, meus irmãos, a ênfase do Evangelho. Então o verso vai dizer, olha, 33 agora, pode passar. Ouvindo isso, bota 32, que é muito importante também. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Só pode receber esta mensagem quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, presta atenção agora. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, o Evangelho causará duas coisas. Ou a pessoa se arrependerá, ou ela se afastará. Alguns se afastam pela indiferença. Por quê? Porque o tempo é outro, né? Estamos no Brasil, temos uma Constituição, temos Código Civil, Código Penal. Você não pode ter racismo religioso. Jurei, não acho que é isso não, né? Acho que é intolerância religiosa, né, Adi? Intolerância religiosa. Você não pode, então as pessoas se contêm. Mas, meus irmãos, não se enganem, que se elas tivessem uma legislação propícia, favorável, seriam contra nós cristãos, porque o Evangelho incomoda o mundo, é sal na ferida. Quem aqui foi criança raiz, sabe o que estou dizendo, né? Quando arranhava, minha mãe tascava sal, cientificamente falando, não tem nenhum argumento, mas era tal sal e misericórdia, você ia no céu e voltava. É isso que o Evangelho causa, meus irmãos, no mundo. É sal na ferida, em carne viva. Você tasca o sal. E o povo não gosta, não aguenta. Então, meus irmãos, a época não tinha isso. A época, como na nossa época, em outras culturas, também não há isso. Então as pessoas, meus irmãos, elas se opõem ao Evangelho. Como elas vão se opor ao Evangelho? Elas serão indiferentes, dentro de uma cultura mais tolerante, que tem leis, que tem questões que nos dão salvaguarda para estarmos aqui. Mas se você estiver em um país que não tem isso, essas pessoas vão sair e vão perseguir. Porque o Evangelho causa isso, meus irmãos. O Evangelho, Cristo mesmo falou, quando ele foi dizer lá em Mateus, coloca lá por gentileza. Bota em Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. O 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, meus irmãos, perseguiram os profetas que anunciavam Jesus, perseguiram Jesus e perseguiram os cristãos que disseram que Jesus veio. Então, perseguiram os profetas que anunciavam a vinda do Messias, perseguiram o próprio Messias e perseguiram aqueles que disseram que o Messias já veio. Sempre perseguirão. Então, meus irmãos, precisamos compreender isso, que o Evangelho ele causa repulsa nas pessoas, ou pela indiferença, ou pela perseguição. Por isso que o próprio Cristo vai dizer, quem comigo não ajunta, espalha. Você que está aqui esta manhã, é dos que ajuntam ou é dos que espalham? Se você é indiferente, você está espalhando. Se você não está inteiramente mergulhado no Evangelho, porque precisamos compreender o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que nós estávamos nas trevas, de que estávamos condenados e que Cristo veio ao mundo nos dar arrependimento e perdão dos pecados. Isso é pouco? Isso é tudo, meus irmãos, que nós precisamos para nossas vidas. Então, se a pessoa compreende esta mensagem do Evangelho, ela precisa então mergulhar.
Ela precisa realmente viver isso nas suas vidas. Então, essa é a primeira verdade inconveniente. Mas há uma segunda verdade inconveniente. A segunda verdade inconveniente, meus irmãos, é que mesmo diante da perseguição, Deus está com o seu povo. Deus se identifica com o seu povo. E dentro da sua soberania, Ele providencia livramento. Inclusive usando pessoas ímpias. Deus usa quem Ele quer. O que Ele quer para abençoar a sua igreja. Meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. É a menina dos olhos de Cristo. A igreja é a sublimidade, é a lindeza de Cristo. A igreja, meus irmãos, é a representante de Cristo. É a igreja que anuncia as verdades de Cristo. Quando eu falo a igreja, são as pessoas que compõem a igreja. É a igreja, meus irmãos, que tem a alegria. Lembre-se que nós vimos na primeira parte que os anjos livraram. Os anjos intervêm poderosamente em Atos, mas os próprios anjos chegam para Pedro e João e dizem: olha, vai, volte, prega o evangelho. Anjos não pregam o evangelho. O privilégio é da igreja. E Deus então vai usar, meus irmãos, um homem. O nome dele, Gamaliel, 34. Pode deixar no texto bíblico. Mais um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Quem era este homem chamado Gamaliel? Gamaliel, meus irmãos, ele era neto de Hilel, um famoso rabino de Israel. Era como ser neto de Sócrates. Sabe? Imagine, sou neto de Platão. Era uma coisa assim, top das galáxias. E não apenas ele era neto de Hilel, como ele também era, por ele mesmo, o legado dele mesmo, um extremo estudioso da palavra de Deus. Ele era, meus irmãos, conhecido como Rabã, ou seja, nosso mestre, e teve como um dos seus alunos Saulo de Tarso. Então ele era um homem muito respeitoso, ele tinha uma boa reputação por causa de sua erudição, por causa de sua sabedoria e também por causa da sua moderação, que foi vista aqui nesse momento. Então ele era respeitado por todo o povo. Então, meus irmãos, Deus vai usar Gamaliel, mas cuidado, calma com Gamaliel. Daqui a pouco eu vou explicar. Deus usou Gamaliel. Então Gamaliel, meus irmãos, ele vai dizer: olha, senhores, e aí eu penso que quando ele se levantou, o povo: Gamaliel, Gamaliel, pss, 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 pss. Gamaliel está falando. Gamaliel: senhoras e senhores, é com muita alegria que eu venho a vocês nesta insígnia assembleia. E aí começou a falar, e o povo. E aí ele vai falar no verso 35. Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Então ele dá um conselho. E o conselho de Gamaliel é para que não façamos, ou para que eles não fizessem nada. O que é que eles queriam fazer com os apóstolos? Volte para o 33. Eles queriam? As intenções eram das mais espúrias. Eles queriam matá-los. Nem podiam, porque estavam dentro do Império Romano. E na época do Império Romano, a pena de morte era resguardada ao Império. Mas eles estavam nem aí para esse negócio. Vão matar daqui a pouco Estevão, apedrejado. Queria matar também todos os apóstolos. Eles burlavam a lei quando queriam. O julgamento de Jesus Cristo foi fajuto. Ele não seguiu rito algum jurídico. Então não estão nem aí para a justiça romana. Então volta para o 35. Então ele disse: olha, atente-se para o que vão fazer para esses homens. E ele vai então dar o conselho. E o conselho é, meus irmãos, atendido pelo sinédrio. Os saduceus estavam
extremamente enraivosos de Jesus. Observe um detalhe interessante. Os fariseus, meus irmãos, foram os principais inimigos de Jesus. E Deus usa um fariseu agora para livrar os apóstolos da pena de morte. Quando Deus quer, Ele usa quem Ele quer. Ele usou o imperador, Ele chamou Ciro de meu servo, Ele fez Nabucodonosor comer grama como se fosse um animal, para depois usar Nabucodonosor para cumprir os seus propósitos. Ele usa quem Ele quer. Então, nós não devemos, meus irmãos, deixar de receber as bênçãos do Senhor que Ele traz para você, para nós e para a igreja, por meio de mãos de pessoas que não são cristãs, porque todos pertencem a Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, meus irmãos, uma outra verdade que é inconveniente para as pessoas do mundo, mas que para nós é importante, é que Deus usa pessoas ímpias. Deus usa pessoas que não são cristãs para nos abençoar. Observe sua vida. Quantas pessoas Deus já colocou na sua vida? Se era ateu, ateia, não sabe o que é, batucada, adorava pirâmide, qualquer coisa, não importa. Deus usou essas pessoas para nos abençoar. Isso mostra, meus irmãos, que Deus é conosco. Isso mostra que nós somos a igreja do Senhor e que não fomos largados aqui nesse mundo. Nós sofremos perseguições, é verdade. Sofremos oposição, é verdade. Mas Deus está conosco. Ele usa pessoas para nos abençoar. Muitas vezes é no setor público, é uma liberação de um alvará, às vezes no emprego que dá para um cristão. Quantos cristãos receberam empregos porque Deus usou um não cristão? Pessoas que você nem imaginava, Deus colocou na sua vida. Aí você pode dizer, se você for uma pessoa que não é madura, jamais aceitarei uma proposta de um ímpio. Nunca, jamais pisarei o pé em uma empresa cujo patrão não for do Senhor. Então vai ter que trabalhar no céu. Então vai marcar uma audiência com o Senhor. Querido, aqui tudo pertence ao Senhor. Ele usa as pessoas, Ele usa a estrutura, Ele usa tudo, meus irmãos, para cumprir os seus propósitos. Mas aí não se apressem. Porque veja, muitos olham para o conselho de Gamaliel e lhe aplaudem. Mas será mesmo, meus irmãos, que Gamaliel deu bom conselho? Veja, precisamos compreender os planos secretos soberanos do Senhor. Meus irmãos, isso é um mistério. Deus usa os seus propósitos de todas as formas, inclusive usando os erros humanos. Sabiam disso? Mesmo a pessoa errando, Deus cumpre os seus propósitos. Não é que o erro é autenticado por Jesus. Não é que o erro ele vai dizer, olha, eu fui eu que fiz esse erro. Não, mas é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa pode se sentir não amada porque veio ao mundo de uma relação que Deus não abençoava. Dizer, não, Deus não me ama, porque eu vim ao mundo, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Ei, para com isso. Meu querido, você veio ao mundo, Deus lhe planejou antes da fundação do mundo. Deus lhe planejou antes da fundação do mundo, antes de criar as montanhas, os mares, antes de fazer as aves dos céus, Ele planejou você. Agora, você veio como? Seu pai pulou a cerca, sua mãe deu uma escorregada, foi isso, foi aquilo, eu não estou nem aí para isso. Como foi? Quem errou, errou e deve buscar sua reconciliação com Deus. Quem fez o erro se reconcilie com Deus, mas você não errou ao nascer. O pecado que você traz ao nascer é o pecado do nosso pai Adão. Não coloque outro. Não coloque peso onde Deus não colocou. Porque Deus ele usa, meus irmãos, quem Ele quer, como Ele quer, para a glória do Senhor.
Então isso, meus irmãos, uma teologia ruim, ela complica muito. Muitas pessoas ficaram ao longo dos anos tão estressadas, sobrecarregadas, porque diziam: Deus não me trouxe ao mundo de uma maneira abençoada. Eu queria ser filho de um diácono e de uma diaconisa. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, meus irmãos, Deus vai usar, presta atenção agora, um conselho ruim. Que coisa. Meus irmãos, a terceira verdade inconveniente é que conselhos bons são conselhos bíblicos. A sabedoria não está necessariamente com os cabelos grisalhos. Ter tempo, ter fama, ter reputação, não necessariamente faz de você uma pessoa sábia, biblicamente falando. Olha qual foi o conselho de Gamaliel. 35. 36 agora. Há algum tempo, dê um play, 36. Há algum tempo apareceu Teudas. Teudas e Judas, quem vai falar, Flávio José vai falar um pouco deles. Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. E todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas. Recenseamento era sempre um tempo de panela de pressão. Porque recenseamento era para quê? Para pagar imposto. Eram agentes da Receita Federal para calcular o imposto. Então era sempre um momento complicado. E apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersos. 38. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, continue. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Meus irmãos, o conselho de Gamaliel tem elementos que são verdadeiros e falsos. Meus irmãos, o primeiro erro aqui de Gamaliel foi que ele colocou Jesus na mesma categoria de dois, vou usar uma palavra, me ajude aí. Obrigado, pastor Zilton. 2 impostores. Ele colocou Jesus na mesma categoria de 2 impostores. O que significa dizer, meus irmãos, que ele já havia rejeitado as evidências acerca de ser Cristo, de ser Jesus, o Cristo. Ele já tinha aí posto uma pedra nas evidências que até então eram máximas de que Jesus era o Messias. Para Gamaliel, meus irmãos, Jesus de Nazaré era apenas mais um judeu zeloso que havia tentado libertar Israel da nação de Roma. Para Gamaliel, meus irmãos, Jesus, Teudas, Flávio José vai dizer que ele era um embusteiro, ele era um homem, sabe, desses carismáticos que leva o povo, e ele foi decapitado próximo do Rio Jordão. Para Gamaliel, meus irmãos, Jesus, Teudas e Judas é tudo do mesmo balaio, farinha do mesmo saco. Meus irmãos, agora eu pergunto a vocês: por acaso Teudas ressuscitou dos mortos? Por acaso Teudas ressuscitou pessoas dos mortos? Por acaso Teudas deu vista, restaurou vista aos cegos? Teudas, meus irmãos, levantou paralítico? Por acaso Teudas fez minimamente o que Cristo fez? Não. Mas Gamaliel, um homem sábio, respeitado, meus irmãos, Gamaliel foi muito imprudente. Uma pessoa analfabeta, na época de Gamaliel, que cria em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tinha muito mais sabedoria
do que Gamaliel. Pois se a sua sabedoria não leva aos pés da cruz, esta sabedoria ela é tão somente humana. Se a sua sabedoria não leva a confessá-lo Jesus como único e suficiente Salvador, que adianta você ter toda a sabedoria do mundo e perder a sua alma? Meus irmãos, Teudas e Judas não tinham a mínima noção de ser comparado. Meus irmãos, é gritante colocar no mesmo pedestal Judas, Teudas e Jesus. Com essa, meus irmãos, distorção, o fariseu Gamaliel acabou levando o sinédrio a não matar Jesus. Mas Gamaliel, meus irmãos, ele vai errar primeiro nesse sentido. Então, cuidado com pessoas com quem você busca conselhos. Essa pessoa, ela teme a Cristo? Essa pessoa, ela conseguiu passar pelo primeiro teste de sabedoria, que era o temor do Senhor? E o verdadeiro temor do Senhor leva a pessoa a Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, Gamaliel, o erro de Gamaliel, sabe qual foi? Ele mediu o sucesso pelo fator tempo. É que ele vai dizer: meus irmãos, se esses homens, se o propósito deles for de origem humana, olha o verso 38. Se deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for humana, fracassará. Meus irmãos, ele está parcialmente correto. Veja, a palavra do Senhor vai dizer que seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ele está parcialmente correto, mas você não pode jamais, meus irmãos, ter essa ideia equivocada de que se algo não é de Deus, não dará certo. Gamaliel, meus irmãos, ele não levou em consideração a natureza pecaminosa. Gamaliel não levou em consideração a presença de Satanás no mundo. Olha que ele não era saduceu, porque os saduceus não criam em anjos. Então não criam em Satanás, por exemplo, em demônios, não criam os saduceus. Fariseus criam. Mas ele não levou em consideração a presença de Satanás no mundo, a natureza pecaminosa no mundo e a própria história da humanidade. Meus irmãos, o hinduísmo tem mais de 2000 anos, e aí? É sério? É de Deus? O confucionismo tem 5000 anos. O budismo, 6000 anos. Imagine alguém falando para você: olha, surgiu um cara chamado Buda, tem outro nome aí dele. Ele se intitula o Buda, o líder. Ele está dizendo ser alguma coisa. Deixe. Se for de origem humana, fracassará. Mas se Buda for de Deus, permanecerá. Aí você, vixe, tem 6000 anos? Então só pode ser de Deus. 6000 anos de budismo? Não, gente, isso é de Deus. Meus irmãos, não podemos medir o sucesso de algo pelo tempo. Não podemos medir o sucesso de uma igreja pelo tempo. Mas sei, tem tanto. Não podemos medir o sucesso, a santidade de alguém pelo tempo. Olha, o irmão tem 50 anos de crente. Diz 50 anos de pancada. Só a mulher sabe, os filhos dentro de casa. 50 anos de confusão. A gente não pode medir santidade pelo tempo. Tem irmão, olha, eu vou pedir um conselho ao meu vizinho, ele tem 90 anos. É crente? Não, então é 90 anos de iniquidade, é pior. É carregado de iniquidade. Então, Gamaliel, meus irmãos, ele teve esse erro. O islamismo é do sétimo século depois de Cristo. O próprio catolicismo é mais antigo que o protestantismo. Só que o catolicismo se desviou há mais de 1000 anos. Não é mais uma religião cristã. Apesar de usar o nome de Cristo, como tantas outras usam. Então muitos católicos ainda hoje falam isso, né? Mas nós temos 2000 anos. Nós somos a igreja do apóstolo Pedro. Mentira! Jamais Pedro
faria o que se faz hoje no catolicismo, tantas heresias e tantas outras religiões que surgiram e que têm mais tempo do que a gente. Percebe? Então o fator tempo não é, meus irmãos, uma prova de que aquela religião é verdadeira. Pelo contrário, a gente percebe que o critério tem que ser se aquela pessoa, se aquela religião, se ela vive de acordo com a palavra de Deus. Mas em terceiro, Gamaliel não aproveitou a oportunidade para crer em Jesus. Meus irmãos, a maior deficiência do conselho de Gamaliel era a sua motivação. Ele foi enviado, digamos assim, Deus usou o mau conselho de Gamaliel para preservar a vida dos apóstolos, mas, meus irmãos, Gamaliel ele vai incentivar a neutralidade quando o momento era de conversão, era de decisão. Gamaliel, na prática, ele fez o seguinte: olha, meus irmãos, vamos ver, vamos esperar para ver o que acontece. Geralmente, essa não é uma neutralidade, essa neutralidade é uma decisão. Eu não quero Cristo, mas eu vou esperar. Vai que lá na frente eu consiga. Na prática, Gamaliel disse não. Na prática, meus irmãos, qual foi a resposta de Gamaliel? Olha, vamos dizer não ao cristianismo. Mas quem sabe um dia? A gente vai aí estar com Cristo. Gamaliel, meus irmãos, não só rejeitou a fé, como perdeu a oportunidade. Meus irmãos, isso foi muito forte. Ele era respeitado pelo povo, sim ou não? Não era respeitado pelo povo? Todo mundo baixou ali a fogueira, o calor. Meus irmãos, Gamaliel perdeu uma excelente oportunidade de influenciar aquelas pessoas a crer em Jesus. Já imaginou um Gamaliel se levantando dizendo: gente, vamos pensar um pouco. O que dizem as Escrituras acerca do Messias? Gente, vamos pensar um pouco. Esses homens aqui são pescadores, são indoutos, e estão envergonhando todo o sinédrio, composto das pessoas mais letradas de Israel. Gente, esses homens são pessoas simples da Galileia. Nós estamos presenciando vários milagres. Gente, alguns de vocês, eu fiquei sabendo, alguns de vocês foram até Betânia, e vocês viram com os próprios olhos esse Jesus ressuscitando aquele homem chamado Lázaro. Gente, vocês viram que no dia que crucificaram Jesus, vocês viram aquele eclipse que nunca aconteceu na face da terra, que durou tanto tempo. Gente, vocês viram o terremoto que aconteceu às 3 horas da tarde, no dia em que ele morreu. Gente, vocês ficaram sabendo não de pessoas que tinham morrido e que voltou para as suas famílias. Porque aconteceu isso, irmãos, lembrem-se, quando Cristo disse está consumado, teve um terremoto e alguns mortos voltaram para suas casas, abafaram tudo, pela inveja, pela incredulidade, pela dureza do coração. Mas era a hora de Gamaliel dizer: gente, vocês não viram não? Dona Maria, ela falou, veio para cá chorando que o velho dela, que tinha morrido há 20 anos, voltou lá. Gente, estamos vivendo algo diferente. Nunca, nem na época de Elias, nem na época de Eliseu, nem na época de Moisés. Gente, Jesus de fato é o Messias, é o Filho de Deus. Era para ele ter dito isso. E não sabemos se com essa palavra de Gamaliel alguns iriam crer. Com certeza seria perseguido. Talvez não matariam os apóstolos, mas matariam Gamaliel. Porque na hora da fúria, ninguém quer saber de reputação. Ninguém quer saber de nada. Mas Gamaliel, meus irmãos, ele perdeu uma imensa oportunidade de influenciar outras pessoas. E a gente percebe, meus irmãos, que há muitas pessoas que deixam de seguir a Cristo
porque estão dando ouvidos a conselhos errados. Alguns aqui já ouviram conselhos do tipo: você é muito jovem, por que ser cristão? Você pode ser cristão mais tarde. Eu já ouvi alguém dizendo que ouviu um conselho do tipo: você quer ser cristão? Tudo bem, não precisa ser radical não. Ou seja, não precisa ir para a igreja não. Não precisa ser radical não. Esse povo é muito radical, esses crentes, esses cristãos. Meus irmãos, há muitos conselhos nessa linha. Aproveite a vida, ela é curta. Gamaliel ainda fala. E fala por pessoas que, à semelhança de Gamaliel, nós respeitamos. Meus irmãos, quando um conselho é feito por um estranho, ele tem um peso. Mas quando um conselho é feito por um pai, por uma mãe, por um professor, por uma pessoa querida, por uma pessoa que é vista como sábio, professor é um dos maiores exemplos, porque professor tem a característica no imaginário público de ser uma pessoa sábia. Eu sou professor há 20 anos. Eu nunca vi uma classe que carece de sabedoria como professor. São inteligentes. Conhecem conhecimentos. Têm conhecimentos. Mas quando leem a Bíblia, meus irmãos, meu Deus do céu, é triste a falta de sabedoria. Mas para um adolescente, um professor que tem visão de mundo tão grande, que cita autores e que tal, quando ele fala: gente, mas você quer ser cristão? Não, não faça isso. Isso é coisa de humanos. Isso tem um peso muito grande para este adolescente. Mas eu quero dizer para você, jovem adolescente, não ouça esses conselhos. Conselhos que não nos levam para a cruz de Cristo, para a comunhão com Cristo, para a intimidade com Cristo, para vivermos uma vida íntima com Cristo, não são conselhos bons. Podem vir de pessoas que têm uma boa reputação, pessoas que são bem vistas na sociedade, mas não são conselhos bons. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, em quarto lugar, na verdade, uma outra verdade inconveniente é, atenção agora, é um desdobramento da primeira parte. Essa verdade é esquisita. É um privilégio sofrer por Cristo. Você consegue compreender isso? É um privilégio sofrer por Cristo. Verso 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Padrão judeu: 40 açoites menos 1. Que tinha que cumprir a lei, né? Porque a lei dizia que nenhum judeu poderia ser açoitado mais de 40. Então o judeu desenvolveu uma prática de, para não descumprir a lei, dava 39 chibatadas, porque vai que errou na conta. Aí se errasse na conta, quebraria a lei. Mas dar 39 chibatadas nos apóstolos de Jesus, pode. O que não pode dar 40 ou 41 chibatadas. Meus irmãos, a hipocrisia, ela é tão grande em nossos dias. E se coloque agora no lugar dos apóstolos. Você está curando gente. Você está levando salvação para as pessoas. Você está tirando pessoas das trevas. Você está trazendo esperança para as pessoas. Não está fazendo nada de errado. Não, eles não infringiram uma lei. Não infringiram uma lei do Império Romano. Não infringiram uma lei do povo judeu. Não infringiram nada, meus irmãos. Pelo contrário, estavam fazendo bem. Agora se coloque na posição dos apóstolos. Meus irmãos, a gente lê isso, a gente passa rápido. Mas esses açoites eram terríveis. Eram terríveis. Esses açoites
Era para dar um recado nítido. Qual era o recado? Nunca mais repita isso. Nunca mais você volte a praticar isso. Esses açoites, meus irmãos, costumeiramente eles eram aprimorados. Alguns indicam que alguns colocavam pedaços de ossos nas pontas do açoite. E aí quando lançava o açoite, agarrava aquele pedaço de ossos na carne. E quando tirava de volta o açoite, vinha com pedaços de carne da pessoa. Não eram palmadas. Não eram palmadas, não, meus irmãos. Eram açoites brabos. As costas ficavam em carne viva. E qual foi a reação dos apóstolos? Fizeram isso, ordenaram que não mais falasse no nome de Jesus. Esse era o recado. Eles saíam de lá ensopados com o próprio sangue. Saíam de lá, meus irmãos, que o mínimo vento nas costas era insuportável. E eles saíram de lá no verso 41. O verso 41 deixa constrangido, meus irmãos. Eles saíram alegres. Eles saíram alegres. Meus irmãos, a gente está vivendo uma época que a gente critica, murmura a Deus. Meu Deus, que vida é essa? O bujão acabou. Que vida é essa? Eu só consigo andar de ônibus, no bujão está lá lotado. Que vida é essa que eu não consigo uma casa própria? Meu Deus, o Senhor não me ama. Meus irmãos, não ande nesse cristianismo não. Sabe, não navegue por essas águas, achando que Deus prometeu a você mundos e fundos. E que o fato de você não ter isso ou aquilo é que Deus não lhe ama. Não navegue nestas águas. Infelizmente, muitas pessoas têm entrado nesse barco furado. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um pastor que pregou em Gênesis 1. Estava de férias, janeiro. Aí eu fui visitar a igreja aí. Não vou dizer o nome não, questão de ética. E aí em Gênesis 1, eu disse, opa, Gênesis 1, criação, vamos ver a criação. Eu disse, meu Deus, o homem prometeu tanta coisa, eu nunca tinha visto que quando Deus criou as aves, ele tinha prometido que você ia voar. Mas ele prometeu tanta coisa, que nem Papai Noel. Papai Noel, meus irmãos, ficou lá no chinelo. O povo dava glória a Deus. Na igreja pentecostal não. O povo dava, eu recebo, é desse jeito, eu quero para mim, é esse Deus que eu creio, venha. Aí eu digo, meu Deus, esse povo chega em casa. Quando chega em casa, vida real. É vida real. É problema financeiro, é problema de saúde, é problema no trabalho, é isso, é aquilo. Qual é a reação dela imediata? Achar que Deus não a ama. Porque foi prometido a ela uma coisa e na vida real é outra. Então ela é levada a crer em um Deus fictício. E esse Deus fictício, como não existe, a vida vai ser dura, a vida vai ser difícil, e ela então vai ser levada a se afastar do Deus genuíno e verdadeiro, porque prometeram um mar de rosas e esqueceram de dizer que há espinhos. Os apóstolos não se deixaram levar por essa falácia. Eles saíram alegres. Irmãos, compreendem isso? Vivencie isso, transporte agora, meus irmãos. A imaginação foi dada por Deus para nós. Se imagine agora assistindo os açoites dos apóstolos. E imagine eles cantando o hino. Imagine, meus irmãos, eles louvando ao Senhor. Imagine eles terminando os algozes, retirando, limpando a região com sangue. Imagine os apóstolos, meus irmãos, rastejando e alegres, cantando hinos. E por que eles faziam isso? Por terem sido considerados
dignos de serem humilhados, perseguidos, sofrido. E meus irmãos, eles tiveram uma ordem. Qual foi a ordem que foi dada? Volta o 40. Verso 40. Qual foi a ordem? Verso 40, volte aí. Travou? O que é que diz aí no verso 40? Os irmãos estão acompanhando aí, por isso que é importante ter a Bíblia aí. Ordenaram que não falasse no nome de Jesus. E no verso 41, o que é que eles fizeram? Ou no verso 42? Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixaram de ensinar. Ensinar o quê? Ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Mesmo diante das perseguições, os apóstolos continuaram frequentando o templo e os PGMs. Isso nos dá uma dica boa. Então, continuaram frequentando o templo e os PGMs. Eles não se deixaram, meus irmãos, se intimidar pela perseguição. Por quê, meus irmãos? Esse versículo agora já conseguiu? Filipenses capítulo 1, versículo 29. Abram aí nas suas Bíblias. Que até a tecnologia resolveu aí perseguir a gente hoje. Filipenses 1, verso 29. Esse texto a gente não quer colocar no carro. A gente não quer colocar na camisa. Esse não. Eu quero aquele. Cairão 30 mil ao seu lado, 50 milhões ao outro lado, e você voará vitorioso como um Superman. Esse a gente quer. Mas e esse versículo aí? A gente quer? Quem encontrou, leia aí em voz alta. Eita, meus irmãos. Olha só. Pois a vocês foi dado a graça. Outras versões falam que? Privilégio. Há uma outra versão diferente? Graça, privilégio. Olha, que mais? A vocês foi dada a graça, o privilégio de não apenas crer. Você crê em Cristo? Maravilha, bênção. Olha, glória a Deus. Mas a vocês foi dada a graça de não apenas crer, mas também de sofrer por Jesus Cristo. Que verdade inconveniente para os cristãos do século 21, que reclamam até da água do chuveiro, que não está morninha. Percebe? A gente foi agora para São Miguel, né? Nosso impacto evangelístico. E tinham botado gelo naquela caixa d'água lá no colégio. Não é possível um negócio daquele, não. Botaram pedra de gelo. Teve que dormir no chão, dormir em colchonete, né? Alguns com medo de aranha, escorpião. Mas isso aí, meus irmãos, não é nada para que os apóstolos passaram. Meus irmãos, a vocês foi dado o privilégio, a nós, de não apenas crer, mas de apenas sofrer por Ele. Queridos, na história da igreja, uma história de muita perseguição, história de muito sofrimento. Mas a história da igreja é a história de uma igreja vitoriosa. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminar. Mas aos medrosos, aos mentirosos,
A todos quanto abraçam o falso evangelho, o que está resguardado não é a vitória, é a perdição. Que tipo de igreja nós temos sido? Você, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta manhã, que tipo de membro do corpo de Cristo você tem sido?